Vamos lá. O presidente do Corinthians ontem foi afastado pelo Conselho numa votação 176 a 57. 176 a 57. Está fora do Corinthians Augusto Melo. Ontem, inclusive, antes da votação, ele já tinha dado uma entrevista meio que entregando os pontos. Já sabia que ia ser destituído do cargo. A gente falou já há algum tempo isso aqui. Eu tinha conversado com pessoas graúdas do Corinthians, que conhecem bastidores do Corinthians, e eles falavam, ó, o Augusto vai cair por essa história dessa comissão aí, desse negócio da vai de bet, ele vai cair, e caiu. Agora, o primeiro vice-presidente, o Osmar Stabile, assume para convocar uma assembleia de sócios, e aí os sócios confirmam o afastamento, o impeachment, e aí tem novas eleições e tal, ou a Assembleia dos Sócios veta a decisão do Conselho, o que eu acho que não vai acontecer. E vou dizer mais, Arthurito. A situação do Augusto Melo, ela não era delicada só no Corinthians. Não, na justiça. Ela é muito delicada na justiça, com polícia, Ministério Público. O Corinthians tá à deriva. E assim, não foi por falta de aviso, né, Arthurito? Porque a gente, quando viu o debate presidencial, o torcedor corintiano, com o mínimo de compreensão do que estava acontecendo, ele colocou as mãos na cabeça e falou, tamo ferrado, porque de um lado ou de outro, o negócio vai ser feio. Eu não sei como a gente ainda se impressiona com o amadorismo de dirigentes do futebol brasileiro. André, não foi... E nesse caso não é só amadorismo, né? Não. Nesse caso pode ter pode ser crime por pode trás, ter né? crime por trás, está sendo investigado. Por isso que eu estou tomando cuidado até com as palavras, porque eu não quero condenar sem saber, né, o que aconteceu. Mas amadorismo que eu digo, o primeiro contrato que a nova presidência do Corinthians fechou e que ele mesmo disse que foi o melhor e foi o grande acerto dele, o melhor ato e acerto dele nos primeiros momentos do Corinthians foi esse contrato, estava errado. Estava errado, não. Ele publicamente falou que uma empresa iria pagar a multa de quem estava lá para poder entrar no caso. E aí depois, não era. E o contrato tem valores extraordinários. Mas a gente tem que levar em consideração tudo que é feito por trás, né, desse contrato. Eu acho muito bem, tá? Investigação, tem que se investigar mesmo. O Augusto, quem fez o contrato, a própria Vaidbet. Acho que a polícia tem que agir nesse caso, sim. Até porque existe uma suspeita muito grande do dinheiro ter sido desviado e ter caído numa conta que é sabidamente de uma organização criminosa. Não, tem tantas camadas que não dá nem pra gente... Agora, o torcedor corintiano não quer saber dessas camadas diretamente quando ele pensa no Corinthians, no clube, né? Ele quer saber, e agora? A melhor coisa que pode ter acontecido foi o Augusto Melo ter saído, se afastado. Não sei se é um impeachment permanente, se é um afastamento, o que vai ser, né? Porque sempre tem esses meandros dentro da política do Corinthians. Mas o ponto final é que o Corinthians agora precisa focar naquilo que é importante para o Corinthians, que é o clube, que é a administração financeira. Quantos diretores, e o Corinthians passou tanto tempo, foram embora, deixaram, pularam o barco, e o Corinthians ficou sem diretor financeiro, ficou sem diretor de marketing, o Corinthians ficou à deriva. Então, a melhor coisa é tentar se afastar do que está acontecendo, e isso personifica na figura do Augusto, para agora sim voltar a focar no mais importante, que é a administração do clube. Mas é muito triste, né? E até vergonhoso, embaraçoso para o torcedor ter que ficar levando com essas notícias presidente após presidente, direção após direção. Eu assim, ó, se eu fosse o Stabile, que é o primeiro vice-presidente, que nesse momento é o presidente em exercício do Corinthians, eu faria exatamente como fez o Fernando Sarney, que assumiu a presidência interinamente da CBF. Convoco eleição para a semana que vem. Rápido, para resolver rápido, para não dar tempo disso aí virar uma bola de neve e virar um assunto interminável. Então, assim, o que fez? E tudo isso é manobra política, tá? Isso é manobra política. O Fernando Sarney viu a possibilidade e falou, ó, já que é uma decisão aí da justiça para convocar novas eleições domingo. Domingo que vem. Porque senão, cara, eu acho que isso vai fazer mal.
E o clube vai ficar patinando, vai ficar patinando, vai ficar patinando, de uma situação que já não é simples. O Corinthians está quebrado. O Corinthians financeiramente aí, ó, deve para todo mundo. Quantas decisões vão ser adiadas por conta dessa situação, né? Pois é. Decisões importantes de pagamento de credores, pagamento de dívidas com empresários, novas contratações. A gente está à beira de um mercado de transferências. Pois Que é. o Corinthians precisa contratar, especialmente no setor defensivo. E tudo isso eu concordo contigo. Tem que ser resolvido mais rápido e afastar mesmo foi a melhor coisa que foi feita em relação ao Augusto Melo, porque personificava nele, né, André? O primeiro contrato dessa era de presidente do Augusto Melo foi feito dessa forma. Então, a credibilidade vai lá embaixo. Imagina só o Memphis, Depay ou outros jogadores, né, de gabarito, Sim. olhando a situação do Corinthians. Não é atrativo para ninguém. É importante, como você disse, estancar essa sangria. E eu acho que o primeiro passo já foi dado, que é a questão do afastamento. E agora, imagino que venham também clubes querendo alguns jogadores do Corinthians e tal. E aí? Vende? Não vende? Aí você vende um cara e daqui a pouco ele volta e assume. Então, assim, se tem que cortar na carne, que corte rápido. E que seja um corte rápido, que você já resolva. É para convocar uma assembleia com os sócios? Convoca rápido.